Capítulo 15. Respostas às objeções mais comuns. Essas são objeções comuns, ou seja, são objeções feitas por pessoas que estão abertas para receberem a mensagem. Assim, não tratamos aqui dos que não creem em Deus, nem na Bíblia e possuem uma resistência completa de ouvir a pregação do Evangelho. Número 1. Não serei capaz de perseverar. A questão não é se você é capaz de se manter no caminho, porém, se Cristo é capaz de sustentá-lo. Cristo não é somente a porta, ele também é o caminho. João capítulo 14, versículo 6. Ele faz as exigências e ele mesmo nos capacita a cumpri-las. E, por isso, estou sofrendo estas coisas. Todavia não me envergonho, porque sei em quem tenho crido e estou certo que ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. 2 Timóteo capítulo 1, versículo 12. Que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 5. Penso que sou pecador demais. O fato de você ou a pessoa admitir que é um pecador já é um sinal de que Deus está operando. É o Espírito Santo que nos convence do pecado. E embora você seja um grande pecador, não é o maior, pois Paulo disse que ele era o principal deles. Se o maior dos pecadores foi salvo, você pode ser salvo também. 1 Timóteo capítulo 1, versículo 15. Vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Isaías capítulo 1, versículo 18. Eu mesmo, sou o que pago as tuas transgressões por amor de mim, e dos teus pecados não me lembro. Isaías capítulo 43, versículo 25. Número 3. Eu aceitarei a Cristo outro dia, hoje não. A palavra de Deus diz que devemos buscar o Senhor enquanto se pode achar, e invocá-lo enquanto está perto. Pode ser que amanhã seja tarde demais para invocá-lo, pois você não tem certeza se estará vivo amanhã. Enquanto se diz, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação. Hebreus, capítulo 3, versículo 15. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Isaías, capítulo 55, versículo 6. Número 4. Eu penso que eu já sou um filho de Deus. Nesse caso, então, Jesus deve ter se enganado, porque ele disse que importa a todo homem nascer de novo. Os únicos que Deus reconhece como seus filhos são aqueles que pessoalmente recebem a Cristo num ato de fé. Exemplo: nascer num lar cristão não o faz cristão, como ter nascido num estábulo não o faz um cavalo. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. João, capítulo 3, versículo 3. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Romanos capítulo 3, versículo 23. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. João capítulo 1, versículo 12. Número 5. Deus é bom demais para mandar alguém para o inferno. De fato, ele não deseja que ninguém vá para o inferno, mas além de ser amoroso, ele é também justo, e a punição para o pecado é o inferno. Deus não envia pecadores para o inferno, é o pecado que o faz. Quando as pessoas rejeitam a Cristo como seu Salvador, eles mesmos fecham a porta do céu na sua própria face. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum se perca, senão que todos cheguem ao arrependimento. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 9. Diz-lhes, tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, não tenho prazer na morte do perverso, mas em que o perverso se converta do seu caminho e viva. Convertei-vos dos vossos maus caminhos, pois porque haveis de morrer, ó casa de Israel? Ezequiel, capítulo 33, versículo 11. Por isso eu vos disse que morrereis nos vossos pecados, porque se não credes que eu sou, morrereis nos vossos pecados. João capítulo 8, versículo 24. Número 6.
Eu já faço o melhor que posso, não é o bastante? Se fazer o melhor possível fosse suficiente, então Deus cometeu um erro enviando Jesus para morrer na cruz. João capítulo 3, versículo 16. Se o seu melhor for a perfeição, então Deus pode aceitá-lo. Mas você precisa reconhecer que não cumpre nenhum dos dois mandamentos mais importantes. Respondeu-lhe Jesus: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Mateus capítulo 22, versículo 37 ao 39. Porque vos digo que, se a vossa justiça não exceder em muito as dos escribas e fariseus, jamais entrarei no reino dos céus. Mateus capítulo 5, versículo 20. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós, é um dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Efésios capítulo 2, versículo 8 ao 9. Número 7. Há muitos hipócritas na igreja. Mostre à pessoa que é tolice rejeitar o genuíno por causa do falsificado. Exemplo: ninguém rejeita dinheiro verdadeiro apenas porque existem os falsificados no mundo. O fato de existirem cristãos falsos não é a razão para rejeitar o Salvador. É melhor gastar um pouco de tempo com os hipócritas aqui na terra do que passar a eternidade com eles no inferno. No céu não há hipócritas, nem sereis chamados guias, porque um só é vosso guia, o Cristo. Mateus capítulo 23, versículo 10. Olhai para mim e sede salvos, vós todos os limites da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Isaías capítulo 45, versículo 22. Portanto, é indesculpável, ó homem, quando julgas quem quer que sejas, porque no que julgas a outro, a ti mesmo te condenas, pois pratica as próprias coisas que condenas. Romanos capítulo 2, versículo 1. Número 8. Não importa no que eu acredite, desde que eu seja sincero. Jesus disse que faz uma enorme diferença no que o homem acredita. Exemplo: pense nos resultados de você aplicar esse raciocínio ao pegar um trem, avião ou tomar um remédio. Ser sincero apenas não garante chegar no destino, certo? É possível ser sinceramente errado. Há caminho que parece direito ao homem, mas ao final são caminhos de morte. Provérbios capítulo 16, versículo 25. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Marcos capítulo 16, versículo 16. Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crer em mim, ainda que morra, viverá. João capítulo 11, versículo 25. Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho, e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João capítulo 14, versículo 6. Número 9. Eu já frequentei a igreja, mas me afastei. Provavelmente a pessoa se afastou porque se decepcionou com alguém ou porque sofreu alguma injustiça feita por um pretenso cristão. Pergunte-lhe se ele consegue achar algo errado em Cristo e mostre-lhe a injustiça de se afastar de Deus por causa do erro dos homens. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. 1 João capítulo 1, versículo 9. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. 1 João capítulo 2, versículo 1. A tua malícia te castigará e as tuas infidelidades te repreenderão. Sabe, pois, e vê que mal e quão amargo é deixardes o Senhor teu Deus e não teres temor de mim, diz o Senhor dos Exércitos. Jeremias, capítulo 2, versículo 19. Número 10. Eu penso que Jesus foi apenas um grande homem. Jesus disse que ele e Deus eram um. Os judeus entenderam as implicações dessa afirmação e queriam apedrejá-lo por se fazer igual a Deus. Eu e o Pai somos um. Novamente, pegaram os judeus em pedras para lhe atirar. Disse-lhe Jesus: Tenho-vos mostrado muitas obras da parte do Pai. Por qual delas me apedrejais? Responderam-lhe os judeus: Não é por obra boa que te apedrejamos, e sim por causa da blasfêmia.
pois sendo tu homem, te fazes Deus a ti mesmo. João capítulo 10, versículo 30 ao 33. Conclusão: só há 3 possibilidades a respeito de alguém que faz uma afirmação dessas. Ele era louco e tinha alucinações de ser Deus? Nesse caso, não se pode dizer que ele era um grande homem, só um louco. A segunda possibilidade é que ele era um mentiroso. Sabia que não era Deus e falou apenas para enganar. Nesse caso, ele era um embusteiro. A terceira possibilidade é que ele falou a verdade. Se é assim, você precisa considerar seriamente sua posição a respeito de Jesus. Você deve aceitá-lo ou rejeitá-lo, entregar sua vida, sua casa e tudo a ele, pois não pode haver um meio termo.